Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo certinho com você? Eu sou o Daniel Maciel E eu sou a Adriane Nogaroto, e esse é o podcast Arquitrama. onde você ouve sobre seus filmes, séries e livros favoritos. Essa é a nossa 21ª edição. E essa edição é a última dessa sequência especial de Halloween, e a gente vai falar de dois filmes que inclusive se chamam Halloween. O primeiro é o de 78, dirigido pelo John Carpenter, e o último, o de 2018, dirigido pelo David Gordon Green. E a partir de agora, se você não viu os filmes ainda, pare, vá assistir e depois volta aqui, porque essa edição, como sempre, está cheia de spoilers. O filme de 78 é um dos filmes mais bem-sucedidos da trajetória do Carpenter, né? O filme ele teve um orçamento aproximado de 325 mil dólares e faturou cerca de 47 milhões só no mercado norte-americano. Lembrando que no Box Office Mojo a gente não tem os dados relativos ao mundo, como que foi na bilheteria mundial. E o filme já deve ter rendido também muito dinheiro, porque ainda tem, né, as outras janelas de exploração, como TV a cabo, TV, DVD, Blu-ray, enfim. O filme virou uma mina de ouro, teve várias continuações e nenhuma tão importante quanto a primeira, né? Talvez essa de 2018. Exatamente. E em 2018, o pessoal da Blumhouse conseguiu os direitos do filme e convidou John Carpenter para ser o produtor executivo e o consultor de uma continuação direta do primeiro filme. Essa continuação também foi um grande sucesso, teve um orçamento de 10 milhões de dólares e faturou 255 no mundo todo. Nada mal, né? No Brasil, ele teve um desempenho muito bom, fazendo 1 milhão e 400 mil dólares só na estreia e 4 milhões e 300 mil dólares no total. E o filme se tornou o Halloween de maior bilheteria da franquia em seu fim de semana de estreia. E se você viu os créditos finais do filme de 2018, porque comigo foi assim, né? Eu vi que o filme foi dedicado a um tal de Mustafa Akkad. E aí eu fui procurar as informações sobre ele e eu descobri que ele e um outro produtor, um tal de Irving Yablas, foram os produtores do filme. Eles, depois de assistirem o Assalto ao 13º Distrito, que é um filmaço do Carpenter, e não sou só eu que acho, porque o Tarantino também diz que esse filme é primoroso, então vale muito a pena assistir. Eles assistiram esse filme no Festival de Milão e então eles convidaram o Carpenter para produzir um filme de horror que eles esperavam aí que fosse no caminho do Exorcista, só que com um orçamento bem menor. Então, Carpenter e a Deborah Hill, que na época era namorada dele, começaram a escrever um roteiro que se chamaria O Assassino de Babás. E mais pra frente esse nome foi trocado por sugestão do Yablas para Halloween. Ainda bem, né? Porque acho que Halloween é muito melhor. Então, todo mundo curtiu a ideia. E o que eu acho legal nessa parada do Halloween é que, ao meu ver, o Halloween é uma festa de expurgação do mal. Ou seja, são datas comemorativas onde as pessoas elas colocam o demônio para fora. São grandes festas, rituais coletivos que são importantes. Isso você vai encontrar esse tipo de festa em quase toda a sociedade, porque elas são tipo válvula de escape para os sentimentos ruins, essas pulsões negativas, tensões, desejos reprimidos. E nessa festa é como se as pessoas pudessem colocar tudo isso para fora. Por exemplo, um tipo de festividade muito parecida com essa no Brasil é o carnaval. Então, nesse caso, eles pensaram que a data ia ser perfeita, pegaram um personagem que seria a representação desse mal puro e absoluto, que não tem necessariamente uma motivação, e liberaram no meio da festividade, né? O que eu acho que funcionou perfeitamente, é um dos elementos que é responsável para o filme ter essa, como é que eu posso dizer, essa sobrevida, porque o filme tem 40 anos, né? E está aí até hoje. É. Agora, falando sobre o tema ou a ideia governante, no que a gente entende, o filme é sobre essa questão da natureza pura do mal, na liberação dessa coisa maligna, mas muita gente vê o filme como um filme moralista que tenta falar que as meninas que não se comportam acabam sendo pegas pelo bicho-papão. Bem, o Carpenter, ele discorda, né, dessa interpretação. Ele diz que ele só queria fazer um filme assustador. Acontece que, inconscientemente, o filme foi além das intenções de fazer um filme assustador. E eu vejo, sim, né, algo de repressão sexual no filme. E não só de repressão sexual, mas até da proibição do incesto, que é uma forma, digamos assim, extrema, radical, né, de repressão sexual. Porque o que o incesto diz?
Lembrando que o incesto é um tabu que é presente em toda a sociedade, é um tabu universal, mas ele proíbe veemente a relação sexual, né, com os parentes próximos, como mãe, pai e irmãs. E o Michael Myers, no primeiro filme, ele mata. A primeira coisa que ele faz é matar a irmã, né? Depois que ela transa com o namorado. E é como se fosse uma punição por ela não dar atenção a ele e não poder pertencer a ele. Inclusive, no segundo filme, quando o Michael vai matar um dos adolescentes, que é amigo da neta da Laurie, depois que o menino leva um fora ali dela, ele pergunta pro Michael: Você já gostou muito de uma garota que você não pudesse ter? E é exatamente isso. O Michael matou a irmã porque ela deixou ele ali de lado pra transar com o namorado e ele não podia ter ela ali. E ele reproduz o padrão, né? Ele meio que sai matando. No segundo filme, ele sai matando aleatoriamente. Embora parece que ele está procurando, ele sai procurando babá para matar, que seria até o título inicial do filme. E Uhum. como se fossem representações da irmã. E aí o pessoal critica, de certo modo, mas o pessoal também às vezes critica demais, sei lá. Mas o pessoal critica muito o fato da Laurie ser recatada e ser justamente a menina recatada que vence o mal. Segundo o Carpenter, a Laurie vence o mal porque ela está mais concentrada ali, está menos preocupada, né, em transar, fumar um e tal, e foi assim que ele justifica a escolha dele. Mas ainda tem outra coisa. Quem tem problema com sexualidade ali mesmo é o próprio Michael Myers. E ele nem é o protagonista. É, Ele é o por, puro mal. sim, porque quando o pessoal fala assim, ele é um anjo da. Um anjo não, mas é alguém que vem para punir as pessoas, é como se o que ele estivesse fazendo é algo positivo. Ou justiceiro, ou vingador. E não é isso, ele é um doente, ele é um maluco, ele é a representação do mal. Né? Não tem nada de positivo nele. Então, eu acho que às vezes o pessoal exagera nessa percepção de moralista do filme e tal. É ele que tem problema com sexualidade, é ele que é recalcado. E embora o Michael seja biologicamente um ser humano, socialmente ele é uma abominação, um desastre. Ele nega qualquer padrão social aceitável e ele sai matando loucamente, principalmente as babás. A única que ele não conseguiu matar foi a Laurie, porque ela realmente estava mais atenta. É que tem um lance nos americanos, qualquer pessoa que estuda sociologia e tem, por exemplo, tem um livro do Weber, Max Weber, que é um sociólogo alemão muito importante. E ele pega e ele fala, tem um livro que chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele pega, fala que o desenvolvimento do capitalismo na sociedade americana se deu em função de uma ética protestante, uma ética muito voltada para o trabalho, negação dos prazeres, negação do hedonismo, e tem muito essa coisa do estar preparado, do estar atento. E eu acho que a Laura, de um certo modo, representa isso. E isso leva ao filme de 2018, onde isso leva a Laurie ao extremo, beirando a loucura ali, o que faz com que ela cause vários estragos na vida dela. É um desenvolvimento radical, assim, da Laurie, porque a gente encontra ela super traumatizada com tudo que aconteceu, e ela fica super paranoica. Então ela criou uma filha de uma forma muito incomum, digamos assim. Ela ensina a menina a atirar, ela ensina a menina a se defender, ela vive numa casa no meio do nada, cheia de armadilhas, de coisas bizarras, o que faz com que ela até perca a guarda da menina. E a menina cresce sem querer ter contato com a mãe, né? Tem outra filha, afasta a neta da avó, e a Laurie, ela reza pro Michael ser solto para ela poder matar ele. É tudo que ela precisa. Para ela superar esse trauma, ela precisa enfrentar o problema, o que traumatizou ela, e ela enfrenta ele literalmente. É uma radicalização daquela série espartana, né? Do estar preparado, de estar pronto. Essa dureza, essa disciplina radical, né? Leva ela a ficar maluca e decorre todos esses problemas aí do personagem no segundo filme. E ela tá totalmente traumatizada e as pessoas meio que diminuem esse trauma dela. Em algum momento do filme, um dos meninos fala: mas um cara que matou 5 pessoas e foi preso tem tanta importância assim? Tá, o cara foi preso, mas ele deixou uma vítima super traumatizada e ela passou a vida inteira dela daquela forma. E A aí ela filha enfrenta. dela também, né? Minimiza esse problema da mãe, né? E quer o afastamento. Não, Sim. não consegue entender a dimensão do trauma. Uhum. E aí o filme inverte, né, aquele lance de caça e caçador, porque quem caça o Michael é a Laurie. A partir do momento que ele entra na casa dela, é ela que tem o controle. Ela prende ele, ela
acerta ele várias vezes. E Ela o filme. reza para ele sair da cadeia, para ele fugir, para ela poder matar ele, como você já disse, Aham. inclusive, mas só dando ênfase. Inclusive, o filme faz umas brincadeirinhas com o primeiro. Nesse de 2018, a Laurie cai da sacada e aí quando o Michael olha, ela sumiu. E no final do de 78 é o contrário, ele que some. Então, ela causa um certo terror nele, por mais que ele seja um mal, assim, ela que tem o controle. Não, eu acho isso interessantíssimo, né? A gente conversando, você apontou isso. Tem bastante detalhe, né? Que esse filme de 2018 tenta puxar nos outros, e aí tem referência do Halloween 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil, né? Tem várias referências aí, para quem é fã da franquia vai encontrar muitas. Por Mas mais, essa tá diretamente ligada no primeiro filme nessa inversão do personagem de caça a caçador, né? sim, por mais que seja uma continuação direta só do de 78, eles tentam homenagear todos os filmes. Mas, E nesse Odri, filme. Pode falar? não, você tinha. Quando a gente estava conversando sobre o filme e as nossas interpretações, você tinha pontuado algumas outras coisas bem interessantes sobre esse de 2018. Então, o filme também tem alguma coisa relacionada com fascínio pelo mal, como isso desperta coisas nas pessoas. Então, no caso do psiquiatra do Michael, que nesse de 2018 já é outro, porque o de 78 já morreu, ele não vê o Michael como o puro mal que precisa ser detido de todas as formas. Ele quer entender como funciona a cabeça do Michael, porque ele está fascinado. E como o Michael nunca mais falou, depois que ele matou a irmã dele, ninguém consegue entender. Porque o que motiva ele? Qual é o gatilho dele? O psiquiatra, quando ele mata o policial, depois do policial ter atropelado o Michael, ele veste a máscara do Michael, né? Tem duas coisas aí, né? Tem uma que a gente entra nas discussões às vezes, o que, que justifica o personagem maligno? Foi um trauma na infância? Para você ver, nós tentamos fazer esse movimento quando a gente justifica a atitude do Michael Myers lá no primeiro filme, como ele não aceitar o tabu do incesto e desejar a irmã, e já que ele não consegue e não pode ter irmã, ele mata o objeto do desejo. A gente já foi procurar uma causa, uma explicação lógica para explicar esse mal. Mas quando ele mata a irmã e nega um princípio básico de toda a sociedade, que o tabu do incesto, ou seja, o incesto é proibido, ele nega qualquer forma de sociabilidade e de humanização. Ele não é humano. Então ele está fora da sociedade, ele está fora da cultura. É uma forma de explicar isso. Mas geralmente a gente tenta entender por que, que alguém fica mal, por que, que alguém é mal. A gente não consegue sair dessa intenção lógica de justificar e entender o mal. E eles tentam colocar o Michael Myers, de certo modo, como se fosse esse mal absoluto, sem explicação e sem justificativa, sem motivação. Ele Uhum. existe simplesmente porque existe o bem, porque existe o que é bom. Então existe esse outro lado da cultura, que é inominável, né? Aquilo que é assustador. E o psicólogo, quando ele tenta entender isso demais, ele faz aquele movimento, né? Cuidado quando você olha para o abismo, porque o abismo olha para você e ele Hum, pode te seduzir e te corromper. sim. Tanto que ele mata o policial e ele ainda fala, vira pro Michael e fala, então é essa a sensação, E né? ele veste a máscara, né? Mas depois o Michael Sim. toma dele, tipo assim, você não Uhum. consegue entender o que se passa aqui de fato. É É. uma coisa meio bem pesada e complexa. Também tem esse fascínio pelo mal do lado dos jornalistas, que estão fazendo podcast para entender o que se passa na cabeça do Michael. E aí, quando eles vão falar com a Laurie, eles falam que eles já tinham investigado um crime anterior e eles, por causa da investigação deles, eles tinham conseguido solucionar o crime e agora eles querem entender o Michael. Também tem esse lado de diminuir o lado da Laurie. Tipo assim, a gente quer entender o que motiva o Michael Myers matar. E você é um caso perdido, né? Porque você tá aí sozinha, teve 2 divórcios, perdeu a guarda da filha. O que é mais importante ali? O que precisa de mais atenção? E o caso deles quererem investigar me lembrou muito a Michelle McNamara, que em 2018, na época inclusive que o filme estava sendo produzido e foi lançado, ela estava escrevendo um livro, ela tinha um blog sobre crimes reais e ela começou a investigar o caso do Golden State Killer. Ela escreveu um livro, só que infelizmente antes dela terminar o livro, ela morreu dormindo, porque ela trabalhava demais, então ela tomava remédio para ficar acordada, remédio para conseguir dormir, e o corpo dela não aguentou. Só que o marido dela e os amigos terminaram o livro. Por causa desse livro, a polícia conseguiu pegar o cara. E esse cara, ele
cometia os crimes lá nos anos 70 e até 2018 ele estava solto. E aí, por causa do livro dela, da investigação dela, eles conseguiram achar o cara e prenderam ele. E aí, é essa questão, né? Os jornalistas do filme brincaram com fogo e acabaram morrendo nas mãos do Michael. Mas só uma pergunta, você acha que a morte dela está relacionada com o tipo de investigação que ela fazia? Então, não foi... Na verdade, ela não foi morta por nenhum assassino, mas era uma obsessão tão grande que acabou levando ela ao extremo e ela acabou morrendo, sabe? Ela morreu nova por causa do trabalho, por causa dessa obsessão dela de investigar esses casos. Tudo bem que acabou que o trabalho dela fez uma grande diferença. Dos anos 70 para 2018, tanto de mulher que morreu ou tá viva até hoje e estava traumatizada, e ela conseguiu fazer com que o cara fosse pego, sabe? Mas isso levou ela à morte, querendo ou não. O que tem um paralelo com os jornalistas ali, que é lógico, no filme, na ficção, a coisa é radicalizada, né, para ser mais dramatizada, já que é um filme de horror. E é uma metáfora dessa relação que, às vezes, alguns jornalistas, investigadores, e até a gente que escreve, às vezes, tem com esse tipo de material, né, desse flerte com o mal. Às vezes, isso acaba prejudicando a gente de alguma maneira. Eu acho o filme de 2018 muito bom, acho a cena do banheiro ali maravilhosa. Faz muito sentido isso tudo que você colocou aí. Então, tem esse paralelo. Sei lá se é o trabalho demais, mas essa obsessão pelo mal, no caso do filme, os jornalistas acabaram morrendo nas mãos do Michael. E no caso da Michelle, ela morreu por causa da obsessão dela também. Mesmo que ela tenha feito a diferença. No filme, eles não fizeram diferença nenhuma. Mas eles já tinham solucionado outros casos, né? Eles falam, a gente já resolveu um caso X com a nossa investigação, enfim. Então, fazendo consideração aí sobre esses aspectos do significado dos dois filmes, do que esses filmes discutem, eu queria chamar muita atenção para a estratégia de direção que o Carpenter escolheu para fazer o primeiro filme, que eu acho que é muito interessante. Eu vou repetir um negócio que eu já repeti em outras edições do podcast, acho que discutindo inclusive The Boys, que é o recurso do uso da ironia dramática. Então, o que é a ironia dramática? A ironia dramática é quando você dá mais informação para o espectador do que para alguns dos personagens que estão em cena. Isso é um recurso muito utilizado pelo Hitchcock, em função do uso que o Hitchcock faz dessa ironia dramática, que ele é considerado o mestre de suspense. Então, sempre que vocês assistirem filmes e alguém pegar e falar assim, olha, fulano está usando uma estratégia muito Hitchcockiana. Por exemplo, o Jonathan Demme, que é o diretor lá do Silêncio dos Inocentes, o pessoal fala, um grande devoto, um grande discípulo do Hitchcock. Por quê? Por causa do uso da ironia dramática. Tá? Então, o que acontece? Os personagens, alguns deles sabem menos do que o espectador. Então, quem quiser estudar isso, inclusive, entender isso melhor, tem um livro de entrevistas que um cineasta francês chamado François Truffaut faz com o Hitchcock, é um livro gigante, que eles ficam conversando sobre cinema, e aí o Hitchcock fala sobre o uso da ironia dramática e como que ele trabalha isso nos filmes dele e por quê. Basicamente, por que o Hitchcock prefere o uso da ironia dramática? Mais uma coisa, a ironia dramática, ela geralmente se opõe à surpresa, porque o que acontece na surpresa? O diretor ou o roteirista, ele esconde a informação do espectador. E os personagens, às vezes, sabem mais do que o espectador, até que no final do filme ou da cena, você tem uma revelação e o espectador fala, uau, é isso, nossa. Às vezes funciona, às vezes não. Então, para o Hitchcock, ele fala assim, eu não gosto desse tipo, ele chama de whodunit, que é quem fez isso. Então, por exemplo, se você pega um filme de investigação policial, aí todo mundo foi para casa, e uma mansão, passar o final de semana. Aí alguém morre. Aí você fica fazendo cálculos para entender quem é o assassino. Então você fala, fulano estava em tal lugar, fulano estava no outro, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e aí você faz uma aposta, foi Cicrano que matou. E aí no final, quem matou foi Herculano, e você fala, eu errei porque eu não calculei isso. Então Hitchcock fala, isso é uma relação intelectual com o filme, que você vai somando elementos para você ver se você adivinha o final ou o que está acontecendo. Em alguns filmes isso funciona maravilhosamente bem, como Os Suspeitos, Sexto Sentido, Os Outros e mais um monte. O Hitchcock, o uso da ironia dramática, o que ele faz? Ele esconde a informação de alguns personagens e dá a informação para o espectador. Ou seja, o espectador saberia quem é o assassino. Então, se você pegar um filme que chama Festim Diabólico do Hitchcock,
por um motivo de inveja intelectual ali entre 3 jovens, um deles mata um que é muito querido e muito bem sucedido, coloca dentro de um caixote grande e convida toda a família do jovem assassinado para fazer um jantar. E todo mundo fica jantando ali sobre o cadáver do rapaz dentro do caixote. E todo mundo fala, mas será que o David, que é o rapaz que está morto, ele não vai aparecer? Onde está o David? Onde está o David? E você, o espectador, sabe que ele está morto ali, mas os personagens não sabem. Por que que o Hitchcock prefere isso? Porque você tem um engajamento emocional com a situação. Porque você torce e você pega e fala assim, o cara tá morto aí, vocês não vão fazer nada, ninguém vai descobrir, ninguém vai resolver esse crime. Então você fica torcendo. E o Hitchcock prefere muito mais esse tipo de estratégia. O que que isso tem a ver com o filme do Carpenter? No primeiro plano, você vê uma subjetiva, né, um POV, um ponto de vista, de alguém que está rondando aquela casa e observando aquela garota. E ele fica cercando aquela casa, ele cerca, ele observa, ele vê que ela está flertando, que ela vai namorar, que ela vai para o quarto, que eles vão transar. E você vai acompanhando essa câmera. Ela entra, se esconde, você percebe que é alguém que está observando, mas você não sabe quem é. E a câmera sobe, vai, até que fica olhando ela no quarto, na frente do espelho, bonita. E aí ele vai e mata. E aí você fala, mas que diabos, quem é que matou essa garota? E aí a câmera desce, você tem os pais deles chegando e falam Myers, e aí você entende que era o irmãozinho dela. Então, o Carpenter usa, embora ele diz que ele quis ser simples, ele usou um recurso muito louco, porque ao mesmo tempo que ele dá informação a mais, ele foi além da estratégia do Hitchcock, porque ao mesmo tempo que ele dá uma informação a mais de que tem alguém observando aquela garota e você sabe mais do que ela, você não sabe muito, porque você não sabe quem é a pessoa. Então ele usa os dois recursos junto, o da ironia dramática e o da surpresa juntos. E na humildade dele, ele fala que ele foi simples. Eu acho que é um dos melhores começos de filme que eu já assisti. Outra coisa que ele fala que isso também se inspira muito no primeiro plano, na primeira sequência da Marca da Maldade, que é um filme do Orson Welles, que tem um começo maravilhoso mesmo, eu recomendo todo mundo assistir, que alguém coloca uma bomba dentro de um carro e a pessoa sai dirigindo esse carro para entrar numa base americana e você vê que as pessoas não sabem que a bomba está ali. E a cena é muito bonita, é muito bem filmada, com uso de sombra e tal. E aí eu acho que o Carpenter bebeu, acho não, ele afirma isso, que ele bebeu nessas fontes e faz uma cena maravilhosa. Só que durante o filme inteiro, se vocês observarem, ele continua a utilizar esse recurso da ironia dramática. E eu acho que essa é a grande diferença de um grande diretor que sabe filmar isso. Particularmente no Brasil, acho que quem usou muito esse recurso foi o Padilha na terceira temporada de Narcos. Né? Ele usa muito essa questão da ironia dramática, do espectador saber mais do que algum dos personagens que estão envolvidos na cena, mas eu não vou entrar no mérito para não dar spoiler da Narcos. Voltando para o caso do Carpenter, aí no Halloween, ele usa diversas vezes isso. Você vê o personagem andando atrás de Beltrano, e tem uma que eu acho que é muito bem feita, é um momento que o Dr. Loomis, que é o psiquiatra que caça o Michael Myers, ele conversa com o policial na rua. E tem um momento que o policial sai e você tem um primeiro plano do psiquiatra e ele está olhando para a direita de que assiste a tela. Ele está olhando para um lado. E o carro aparece lá atrás. Então, quando o psiquiatra está olhando para um lado, o carro está atrás do outro lado, atrás da cabeça dele. Na hora que o psicólogo vira a cabeça e olha para a esquerda de quem está olhando para a tela, o carro passa por trás e foge do olhar do psiquiatra. Deu para entender isso, esse movimento todo que eu falei aqui? Deu. Deu? Então, eu acho muito louco, porque é como se o Michael Myers lesse a mente do cara e conseguisse se esquivar nesse jogo de gato e rato. E isso dá muito mais medo do personagem. Outro momento que eu acho que ele usa a ironia dramática e funciona muito bem é quando a menina, a personagem loira, que eu não lembro o nome dela, é assassinada. Porque o Michael Myers mata o rapaz lá embaixo, você sabe que ele matou o rapaz, aí o Michael Myers veste o lençol, coloca o lençol na cabeça e sobe, e ele coloca o óculos do cara em cima, que tem até um lance de humor ali, né? Eu acho aquela cena assustadora, eu acho ela brilhante. Porque ele sobe, para na porta do quarto, ela olha e fala, pô, para de brincar, para com isso. Então, você sabe mais do que ela.
você sabe que é o Michael Myers que está ali debaixo e está fazendo uma brincadeira sádica com ela, e ela pensa que é um namorado. Então, esse uso da ironia dramática, eu aconselho muito para quem gosta de cinema, está estudando, pensa em ser diretor e escrever, ver o filme para essa perspectiva de quantas vezes que o Carpenter usa essa estratégia. E eu vou deixar lá na descrição dessa edição, eu vou deixar lá a indicação do livro do Hitchcock para vocês, de repente, comprarem ou pegarem emprestado para entender melhor esse conceito. Tem essas cenas memoráveis, mas ele usa praticamente o filme inteiro, né? Sempre Sim. o Michael aparece no fundo e te dá um desespero, do tipo, meu Deus, mulher, sai daí, entendeu? Porque ele tá ali. Isso é uma coisa que eu dou aula de cinema e tal, de roteiro e de direção, e eu aconselho muito o pessoal a entender, mas o pessoal parece que subestima esse tipo de recurso. E eu acho que o pessoal tem que testar, experimentar isso e, sobretudo, ir além, igual o próprio Carpenter fez no começo, e usar muito bem tanto a surpresa como a ironia dramática. E é isso que, às vezes, faz o filme ser memorável. É, com certeza. Ficou tão memorável que foi influência de vários outros filmes que saíram depois, né? Filmes muito famosos, tipo Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Pânico e vários outros. E teve vários Halloween depois do primeiro, né? Bem, pessoal, essas foram algumas das nossas considerações. Se vocês quiserem saber mais, a gente vai colocar os links lá embaixo na descrição dessa edição. Inclusive, eu não vou colocar só o do livro do Hitchcock, não. Tem um outro texto que está num blog meu antigo sobre ironia dramática que eu vou disponibilizar lá para vocês lerem também. Obrigado mais uma vez por terem ouvido essa edição do nosso podcast, por terem ouvido outras edições. Seja bem-vindo você que está vindo pela primeira vez. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai reduzir de novo nossas edições do podcast, porque a gente está envolvido no projeto de produção de uma série fictícia de podcast que a gente espera poder compartilhar com vocês em breve. Isso mesmo. E você que está aí ouvindo a gente ainda, presta atenção, curta a nossa página no Facebook, siga a gente lá no Instagram, @podcastarctrama, curte mesmo e aproveita para compartilhar com seus amigos, que é muito importante para a gente. Bem, gente, é isso. Um abraço Beijos para todos e todas. e musiquinha.